Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo tópico do módulo 3, o módulo Start. Neste tópico nós vamos falar sobre precificação dos serviços. Bom pessoal, quando eu falo um pouco de precificação, eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre precificação. Pelo menos lá atrás, né? Hoje eu já tenho isso muito mais bem definido. Mas lá atrás, eu fui uma pessoa, só para vocês entenderem, eu não tinha parâmetros de preços. E eu nunca fui aquela pessoa de fazer o benchmark, né? Pegar, ligar em outras agências ou ligar para outros freelas para extrair informação sobre preço, sobre entrega, prazos, todas essas questões. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Então eu trabalhei sempre muito na questão do achismo lá atrás. Então eu fazia alguns cálculos, né? Então, por exemplo, eu tinha o meu custo fixo mensal, por exemplo, na minha casa, que era de R$3.000. Vou dar um exemplo para vocês. Então, era R$3.000, eu precisava de pelo menos R$5.000. Então, a Laço Digital, naquela época que eu era urgência, né? Eu precisava de R$5.000. O que eu fazia? Eu vendia a gestão de redes sociais por R$300, no caso, e eu tinha que ter 10 clientes para ter lá, vamos dizer assim, R$3.000 por mês. E se eu tivesse mais uma venda de um site, se eu parcelasse em 3 vezes, ia dar lá mais R$400 por mês, que juntava aqui, juntava mais um desenvolvimento de marca, juntava mais um Google Ads e tal, R$5.000. Beleza, eu ganhava, eu sobrevivia e estava feliz. Só que chega um momento, quando você é uma urgência, você está sozinho, você fazer dessa forma, perfeito, é a forma com que você está fazendo, você trabalha um pouco às vezes na informalidade, ou muitas vezes você é MEI, né? Então não tem as questões de impostos, você não faz o cálculo da luz que você gasta, você não faz o cálculo da água, às vezes até mesmo o cálculo do seu aluguel, você não precifica nada disso para poder vender o seu serviço. Então esse processo inicial é normal. E outra, não tem como também inicialmente você, sem ter uma empresa formatada, sem ter um espaço físico, sem ter colaboradores dentro da empresa, você falar assim, olha, eu vou cobrar R$5.000 por um determinado serviço. Porque às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, eu tenho empresas muito mais estruturadas que vai me agregar muito mais qualidade nos serviços do que essa pessoa vendendo um produto, um serviço desse caro. Então tem todas essas questões. O que eu quero trazer para vocês? Não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula, uma receita do bolo para precificação dos produtos digitais. Como você vai fazer isso inicialmente? Assim como eu fiz, o que eu fui colocando? Por mais que eu estava trabalhando na minha casa, eu fazia todos os cálculos. Então eu colocava lá, por exemplo, se eu tenho um banco de imagem pago, eu vou lá e coloco a imagem. Quanto tempo eu gasto? Qual que é o meu salário? Então, primeira coisa, eu estipulei o meu salário. Meu salário é R$5.000 por mês. Esse é o meu salário, né? Então, tá. Dividido por 30, dividido por 8 horas. Quantos que eu ganho? Eu ganho... Vou dar um exemplo aqui, tá? Bem rápido para vocês. Eu ganho R$80 por hora de trabalho. Beleza. Quanto tempo eu levo para fazer essas artes, para fazer essa rede social? Eu vou gastar em torno mais ou menos de 4 horas mês para fazer tudo isso. Beleza, 4 horas mês vezes R$80, que é a minha hora, vai dar tantos reais. E era isso mais ou menos dessa forma com que eu fazia. Lógico, né? Depois que eu aprendi, eu comecei no início lá com redes sociais, gestão de redes sociais, eu cobrava R$250 para 4 publicações semanais. Depois eu abaixei para 3 publicações semanais e depois eu abaixei para 2 publicações semanais. Então, teve algumas questões que eu fui modificando e fui mudando. Então, você que está iniciando agora, para você precificar de uma forma correta, o ideal é você fazer todos os custos fixos que você tem, você analisar as pessoas envolvidas, se é só você, se tem um parceiro, soma aquilo ali também, coloca no papel quanto tempo você vai gastar para desenvolver aquele trabalho e aí você coloca a sua margem. Lembrando que quanto mais enxuto é o seu time, quanto
menos pessoas envolvidas. Quanto menor a empresa for, mais a sua margem de lucro. Então, geralmente lá atrás mesmo eu chegava a ganhar 50%, 60%, 70% de margem de lucro. Hoje, com a agência estabelecida, a margem de lucro fica na casa aí de uns 20% no máximo. Tem algumas questões ainda que até um pouco menos que isso, porque envolve imposto, envolve colaboradores, envolve estrutura física, envolve muitas outras coisas que a gente tem que colocar tudo no papel. Então, para você fazer a sua precificação hoje, você não pode levar em consideração o preço que a agência X ou a agência Y cobra. Por quê? Porque ela tem toda uma estrutura por trás. Então, para você conseguir ganhar mercado, você conseguir escalar o seu negócio nesse primeiro momento, nada mais que cobrar um valor um pouco menor para você conseguir. Lógico que hoje eu particularmente eu vejo os freelas, né, como às vezes prostitutos dentro do mercado, porque eles acabam na realidade vendendo algo mais barato. Mas eu entendo um posicionamento e eu entendo quando uma empresa escolhe um freela de repente para desenvolver um trabalho e quando a empresa escolhe uma agência para desenvolver um trabalho. Existem alguns pontos diferentes entre o trabalho entregue pelo freela e o trabalho entregue pela agência. Lógico, existem também as questões de qualidade, né? Tem agências que não têm tanta qualidade assim, tem agências que não prezam muito pelo resultado e por aí vai. Então, existem vários tipos de profissionais dentro do mercado. A gente tem que analisar cada um deles. Espero ter ajudado vocês na questão para vocês definirem os seus preços. Lembrando que por mais que eu disse que eu não fazia um benchmark, ligação e tal, mas eu pesquisava na internet, tá? Eu fazia algumas pesquisas para saber algumas coisas mais, o que eu poderia encaixar dentro dos meus serviços, o que eu poderia modificar dentro do meu serviço, o que eu poderia colocar para agregar um valor maior no meu serviço. Então, fazer essas pesquisas também na internet vai te ajudar bastante também na hora de definir os preços dos seus produtos e serviços. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui embaixo. Eu vou de bate-pronto aí estar respondendo todas as perguntas. Um forte abraço e até o próximo tópico.